Uma produção. Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do JJ. O meu nome é José Miguel Cerdeira, vou ser o vosso moderador esta noite. Vamos falar do andamento da pandemia de Covid-19. Vamos também falar da questão das ameaças da extrema-direita em Portugal e das alterações à lei do enquadramento orçamental. Mas antes, os nossos convidados. À minha direita temos Duarte Marçal, vice-presidente da Conselhia de Lisboa da JS, que é um bocadinho deslocado da posição ideológica. À minha frente, ao centro, temos o membro do Conselho Estratégico Nacional do PSD, o Pedro Castanheira Lopes. E aqui à minha esquerda temos a Catarina Marinho, secretária adjunta nacional da Juventude Popular. Começamos pelo Covid-19, um pouco de enquadramento. Há a esta altura mais de 800 mil mortos confirmados no mundo por Covid-19. Em Portugal são 1801, mas o país teve, apesar de tudo, menos mortos per capita do que Espanha, Itália, França e Reino Unido e outros países. A atividade económica atingiu mínimos históricos cá, como em muitas geografias, mas o impacto mais duradouro estará ainda para vir, com falências e desemprego mais permanente. Uma segunda vaga poderá ser tão ou até mais grave. Ainda assim, há várias vacinas em desenvolvimento, 32 em testes com humanos e já 2 tratamentos com resultados muito promissores. Pedro, começamos por ti. O Governo, em coordenação com a União Europeia, assegurou já vacinas para um terço dos portugueses, caso esta vacina em particular funcione. Parece-te, em geral, que a preparação para a segunda vaga está a ser suficiente por parte do Governo? Bem, muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. É um dia feliz hoje, no dia 24 de agosto. Celebramos hoje 200 anos da Revolução Liberal, é um marco histórico. É também felicitar a primeira vitória de um português no MotoGP, eu sou especial aficionado, portanto, daqui um grande abraço a Miguel Oliveira. Em relação a esta questão do Covid, José, eu começo pelo seguinte. Eu acho que estas palavras já são conhecidas, mas que dizem o seguinte: é que o presidente da ARS mandou os parreguengos fazerem o que lhes competia e os gajos cobardes não o fizeram. Foram exatas estas as palavras preferidas pelo Primeiro-Ministro. Já hoje o bastonário da Ordem dos Médicos veio pedir uma reunião com o Primeiro-Ministro para apurar estes factos. Reunião essa que já está marcada para amanhã. Já por seu lado, a Federação Nacional dos Médicos já veio publicamente repudiar estas palavras e que os médicos que nunca recusaram ir ao lar, prestando assistência de forma voluntária, apesar das condições desumanas que se encontravam lá. É uma tremenda falta de respeito por esta classe profissional e para com estas pessoas, trata-os por gajos, por cobardes. Estas pessoas, em conjunto com outros profissionais de saúde, trabalham noite e dia, fazendo muito para além daquilo que lhes compete, desde o início do ano, para lutar contra o Covid, acumulando já com outras funções que têm do seu dia-a-dia. Ouvimos os profissionais de saúde dizer que há meses que não dormem, que não conseguem abraçar as suas mulheres e maridos, não beijar os seus filhos, os seus familiares, e de repente temos um primeiro-ministro que a primeira coisa que diz é que eles são cobardes. É um desprezo atroz e absolutamente desolador ver isto a acontecer. E estamos a falar do mesmo primeiro-ministro que há uns meses disse que a final da Liga dos Campeões era um prémio para os profissionais de saúde, incluindo para estes cobardes. Falta dizer, já agora, que até nisto o retrato é imperial, que é necessário ter algum retrato, e é imperial que o tenha. Porque dizer isto quando os profissionais de saúde estão a trabalhar horas a fio e depois ele próprio vai ver os jogos quando os profissionais de saúde nada podem fazer, é só mais uma para acrescentar. Para além disto, gostava de referir o seguinte: a FNAM, portanto a Federação Nacional dos Médicos, veio publicamente, para além de repudiar, veio negar estas acusações e dizer que os médicos que estiveram lá, refiro. E o bastonário da Ordem dos Médicos também disse palavras neste sentido durante este fim de semana. Ora, isto mostra que ou o Primeiro-Ministro ou estas duas entidades estão a mentir, mas a seu tempo saberemos da realidade. E como nós sabemos, quando a realidade abrange não aqueles que são do governo, simplesmente as notícias desaparecem, portanto vamos ver nos próximos dias. Já dizia um presidente de um clube, é rabo escondido com gato fora. E depois sobre as vidas, que é o mais importante, esperemos que honestamente nunca mais encontremos um cenário como foi encontrado em Reguengos. Acho que não abona a felicidade de ninguém e aí estamos todos a remar para o mesmo lado.
Mas quando ouvimos dizer que é necessário preparar o futuro, eu acho que nós temos que também ver o presente. E o presente nós podemos ferir da seguinte maneira: o Secretário de Estado de Saúde, o Dr. Lacerda Salles, veio dizer que os testes estavam a ser feitos uma média de 18 mil testes diários e que os testes ascenderiam no ideal entre 22 e 24 mil testes. O que é certo é que agora em agosto nós vimos que o pico atingido foi apenas 17 mil testes no dia 4 e o mínimo foi de 7 mil testes. Isto significa que é pelo menos um terço ou a menos dos testes indicados pelo Secretário de Estado. Sobre a vacina, existe uma solução já criada pela Rússia, mas tanto ao quanto sei, o Instituto Ricardo Jorge ainda não tem qualquer teste feito sobre esta vacina, portanto não há testes ainda a decorrerem disto. E sobre a prevenção, é uma vergonha estarmos com medo de uma segunda vaga de Covid e ao mesmo tempo estamos a estudar o que é que vai acontecer ao avante. Quer dizer, nós estamos a ver um evento que poderá ter até 50 mil pessoas, como foi estudado. Já o Rio veio falar sobre esse tema, acho que não há muito mais a dizer, mas andamos todos com medo do Covid e dos ajuntamentos e depois ao mesmo tempo estamos a equacionar juntar 50 mil pessoas no mesmo espaço. E depois há aqui um ponto que não deixa de ser, não deixa de ser uma falta de senso brutal, e acho que aqui todos concordamos, que é o seguinte: nós vemos que a DGS e o PCP estão como é que se diz? Não conseguem concordar, ou seja, estão no impasse para o modelo em que o Avante se vai designar. Um impasse. Estamos a falar uma Direção-Geral de Saúde e um partido político no impasse. Isto mostra efetivamente como é que as coisas são feitas em Portugal. A Direção-Geral de Saúde, que havia de indicar em que modelos é que é feita uma festa, e agora existe um partido que se acha no desígnio de ir completamente contra o que a Direção-Geral de Saúde indica e por aí estão a tentar fazer um acordo. Sobre os impactos da economia, nós sabemos que infelizmente estão a cair, mas e infelizmente como esperado, portanto, uma contração da economia na ordem dos 12%, um desemprego galopante e a necessidade que um governo que tome medidas para, enfim, para tentar abrandar este mau ritmo ou tentar mudar a situação. Bem, e houve medidas que o PSD já apresentou no seu modelo, no modelo de recuperação económica que apresentou no início do mês de junho, e o que vemos é que o PS nada fez do que apresentar um layoff em primeira instância e em segunda instância chamar um layoff com outro nome, que é o apoio extraordinário à reforma progressiva. E portanto o que nós esperamos é que essa vacina de facto venha, que venha depressa, que sejam feitos os testes, que sejam feitos os testes já às hipóteses que existem, neste caso à vacina da Rússia, e que obviamente que deem tração àquilo que tanto dizem, que tanto prometem, que é testarem mais, não é testarem apenas as pessoas que estão nos lares e as pessoas com doenças em estado avançado, efetivamente testarem a sociedade no geral, para conseguirmos combater de uma forma mais célere todo este Covid. E obviamente não pondo aqui com floreados, nomeadamente avantes e afins. E já agora, das medidas que o PSD propôs, eh, gostavas de destacar alguma que achas que o governo podia definitivamente pegar e alguma área em que o governo não está definitivamente a pegar e Certo. devia Uma fazer das, algo mais? uma das medidas que o PSD apresentou foi efetivamente o apoio às micro e pequenas empresas com créditos a fundo perdido. O que é que acontece? Nós estamos a falar de empresas que efetivamente precisam da sua faturação diária para conseguirem subsistir e muitas vezes estas empresas são empregos de famílias inteiras. E uma das formas que nós temos para estimular a economia é este ponto. Outro ponto também tem a ver com a redução dos impostos diretos e indiretos afetos a estas empresas. Isto é, quando nós temos pessoas que estão numa situação mais complicada e que efetivamente tenham feito numa primeira fase o layoff e agora tenham acesso a este segundo layoff, porque não numa terceira fase terem uma redução criteriosa de impostos até conseguirem retomar a sua atividade económica natural, como está previsto neste plano. Muito bem. Eduardo, tu depois vais ter direito à réplica, para já vou passar à Catarina. Gostava que para já desses a tua opinião sobre este tema e também sobre o que foi dito pelo Pedro, mas em concreto gostava de te perguntar: o ano letivo está aí à porta e já se conhecem algumas orientações para o que se espera ser um ensino maioritariamente presencial, por exemplo, turnos no segundo ciclo, da tarde e da manhã, do segundo ciclo até ao secundário, e às vezes 2 alunos por carteira, quando for necessário, mas tentando-se que haja pelo menos 1 metro de distância nas salas. Por vezes, pelos vistos, não vai ser possível. Parece-te bem a decisão de tentar ao máximo ter ensino presencial ou achas arriscado? E que medidas é que faltam para que a educação não falte aos alunos portugueses?
Então, antes de mais nada, obrigada pelo convite e saudar esta iniciativa. Sobre esta preparação para uma segunda vaga, ou mesmo que não seja uma segunda vaga para a preparação da primeira vaga do Covid, a Juventude Popular antecipou-se bastante e no passado dia 4 de julho, no Conselho Nacional que tivemos em Ponte Lima, levámos a Conselho Nacional um documento com variedíssimas propostas para o governo poder pegar e que foi por unanimidade aceite pelos militantes, com medidas das mais diversas áreas. Sobre esse tema da educação e das escolas, há algo que eu penso que o governo não deve fazer, que é limitar, se não me engano, no primeiro ciclo, a que não haja turnos. Isto porquê? Porque eu acho que é as escolas que devem ter a sua autonomia, portanto, cada escola tem um mundo e não é o governo que sabe quais é que são os detalhes, o que é que acontece em cada agrupamento. Portanto, são as escolas que devem ver quais é que são as necessidades das famílias, quais é que são as necessidades dos alunos e devem aplicar aquilo que reconhecem que é o melhor. Pode ser dos alunos por carteira, pode ser o que for. Eu acho que esse poder deve ser dado às direções. Sobre medidas de. Diz alguma coisa? Ia só perguntar, mas achas então que também deve ser dada liberdade para não respeitar? Ou queres clarificar? Há de haver um mínimo e as escolas depois podem então decidir como é que farão, porque também não podem ter a liberdade de todas as escolas, porque há de certeza orientações mínimas a cumprir por parte da DGS. Exatamente, portanto, o que as escolas devem fazer é cumprir aqueles que são as ordens da DGS, mas não podemos. Vamos imaginar que temos uma escola que tem salas mais pequenas que outra escola e a mesma regra não deve ser aplicada. Portanto, e a mesma regra não deve ser aplicada pelo número de alunos que existe, ou se existem alunos em grupos de risco, por exemplo, que uma coisa que pelo menos até agora não sabemos é se esses alunos do grupo de risco ficarem em casa ainda não há qualquer tipo de deslumbramento para terem aulas online. Portanto, ficarão sem aulas, têm de justificar. Isto não parece ser a melhor abordagem, porque estes vão ficar depois completamente desfavorecidos quanto ao resto dos alunos. A nível da saúde e das vacinas, tenho a concordar com aquilo que a DGS delineou, que é obviamente vacinar. Quando tivermos uma vacina, obviamente, os grupos de risco e os cuidadores, porque vamos precisar deles, e isso está correto. Mas houve uma coisa que a JP, desde o primeiro dia, sempre disse e que nunca foi aplicado, e agora nós vemos um erro gigante, que é nós dissemos desde o primeiro dia que os hospitais privados deveriam se unir ao CNS para ajudar nas consultas que neste momento estão com FIIs intermináveis, mas também com as operações. Isto não foi feito e neste momento nós temos uma grande parte da sociedade que está a precisar destes cuidados e que não os vai ter, ou vai tê-los, mas vai demorar bastante tempo. E uma coisa que achamos importante é o passar a investir na saúde em vez de estarmos a investir em tratamentos de saúde. Nós temos, não me recordo agora se é 1% ou menos de 1% do orçamento da saúde para a prevenção daquilo que os portugueses podem ter. Portanto, neste momento o que nós nos focamos é quando um português fica doente, nós vamos curá-lo. Quando nós devíamos estar a sensibilizar, e aqui podemos muito bem olhar para a pandemia, a sensibilizar para que a pessoa se preocupe com a sua saúde, com a saúde dos próximos e que não chegue a um ponto em que de facto fique doente. Portanto, isto para nós é bastante importante e, obviamente, assumir o setor da saúde como riqueza nacional, que muitos países o fazem e nós, com variedíssimos profissionais, não aproveitamos. E é algo que agora, num pós-Covid, e que vamos precisar de riqueza no nosso país, achamos que é muitíssimo importante. E passar as decisões sobre os regimes dos hospitais do CNS como um processo baseado na evidência e não numa cartilha ideológica. Ou seja, deixarmos aquela velha história de que um hospital privado tem um mau serviço por ser privado e o público é que é bom por ser público, e olharmos sim para os resultados. E nós achamos, como em variedíssimos outros temas, que devem ser os utentes a dizer quais é que são os hospitais bons, criando quase obviamente saudável, mas uma competição saudável entre os hospitais para que estes vão melhorando e mostrem progressão. Muito bem, e sobre o resto das medidas de preparação, pensas que o governo está em falta em alguma coisa? Sim, especialmente, e isto é uma conversa entre jovens, acho que nós estamos a ser deixados um bocadinho de lado. E há pouco estavam a falar da redução e de apoiar empresas, e nós podemos muito bem compilar, por exemplo, nós temos
uma medida que é as reduções para as contribuições sociais. Portanto, nós temos neste momento a isenção da TSU, que é para os jovens para o primeiro emprego, quando podíamos muito bem alargar para jovens até aos 25 anos. Portanto, ajudar as empresas e fazer com que os jovens, de uma certa forma, quando se apresentam a uma empresa, quase que se apresentem não só com o seu currículo, com a sua capacidade e com o seu mérito, mas também possam dizer que dão um contributo fiscal à empresa. E é uma forma de haver uma contratação mais rápida e de facilitar um bocadinho o processo. Mas também, por exemplo, a política fiscal mais acessível e mais simples, que em Portugal isso é, nós somos peritos, uma atração do investimento externo não só para empresas privadas como públicas, de forma a melhorar a nossa qualidade de vida e a trazer mais postos de trabalho. Portanto, eu sinto que neste momento o governo está de uma forma muito superficial a olhar para estas medidas e não está a olhar para aquilo que de facto é mais importante. Duarte, em geral, vou-te permitir responder a estas críticas e depois fazia também uma pergunta que é mais sobre a questão das mortes nos lares, como foi falado aqui em Reguengos. Parece que está a ser feito o suficiente ou o surto em Reguengos mostra que os médicos nem sempre têm condições para salvar vidas? Bom, olha, antes de tudo, boa tarde a todos, Catarina, Pedro. Acompanho aqui o Pedro na saudação aos 200 anos da nossa Carta Constitucional. É um grande momento histórico. E ainda agora o que interessa. Olha, se calhar começava mesmo pelos lares, não é? Acho que começava mesmo pelos lares. É o seguinte, olha, quanto às declarações do Primeiro-Ministro, eu acho, pronto, acho as declarações infelizes. Acho que o que aconteceu em Monserrate foi uma tragédia nacional, não é? Morreram 18 pessoas. Penso que em Reguengos Reguengos de Reguengos de Monsaraz. Monsaraz, exatamente. Reguengos de Monsaraz. Pronto, foi uma tragédia muito grande, não é? Felizmente não tivemos os casos de Espanha que morreu muito mais gente em lares, mas todas as poucas mortes são muitas mortes, não é? Por outro lado, é assim, há que ver aqui o caso e se quer refletindo um bocadinho sobre os lares, não é? Pronto, o lar em primeiro lugar não é público, é privado, ou seja, é uma instituição privada que presta este serviço e assim que o governo soube, reagiu, não é? Reagiu no momento e reagiu para o futuro. E o tipo de reação do futuro do governo foi até ao final do ano 15 mil funcionários contratados para os lares para dar resposta a este problema. Desses 15 mil até ao final do ano já foram contratados mais de um terço, foram contratados 5.800 funcionários para dar resposta a este problema social e mais do que isso foram investidos 200 milhões para dar resposta a este setor de grande vulnerabilidade. Agora, se me permitem, também avançava aqui um bocadinho na questão dos lares e digo-vos uma coisa, pá, acho que a questão do Covid mostrou bem o fracasso coletivo que nós todos os partidos políticos em democracia tivemos perante os lares, não é? Ou seja, é uma pena terem morrido muita gente, mas de facto, não havendo o Covid, a falta de dignidade das pessoas mais velhas e mais vulneráveis, bom, é escandalosa, não é? As pessoas não têm muita dignidade dos lares, não é? Nós, por um lado, tanto os públicos como as IPSS não conseguem dar uma resposta digna às pessoas. Por outro lado, os lares privados, acho que há lares privados muito bons, mas infelizmente são acessíveis para muito poucos. E é muita gente, não é? Especialmente ainda idosos que não tiveram esta hipótese da democracia porque não viveram nela, que recebem reformas muito baixas. E por isso, sob o lar, eu digo que isto é o momento certo para talvez um convite aos partidos políticos para termos um novo pacto de regime sobre qual é que é a dignidade que queremos dar aos idosos na nossa República e que forma é que. E atenção, que acho que há respostas holísticas a isto, não é? Não há uma resposta certa. Mas é importante que os partidos se entendam para perceber que isto é uma coisa que me atormenta há muito tempo, porque acho que a maior parte dos idosos em Portugal não tem muita dignidade com a resposta que nós temos a dar. Isto sobre os lares. Pronto, é assim, sobre a vacinação, não é? Sobre a vacinação, eu concordo essencialmente com o critério da vacinação, mas que não era um terço, eu acho que é 6,9 milhões de portugueses. São 6,9 milhões de vacinas, mas é uma vacina que requer dose dupla e, portanto, esta serve para um terço. Ok. Basicamente. Pronto, eu acho que sobretudo os critérios da vulnerabilidade são critérios bem montados, são critérios responsáveis. E também outra coisa, né? Que apesar de não terem sido feitos quanto à vacina russa, não é? O governo português investiu 20 milhões numa vacina, ou seja, existe uma tentativa de uma vacina europeia que os Estados europeus dão e, portanto, eu acho que será sempre a nossa melhor chance a entrar em convergência para um problema comum do que tentar fazer as coisas privadas. Se fôssemos a China ou a Rússia, podíamos fazê-lo. Sendo nós um pequeno país, já estivemos a alinhar no esforço conjunto para obter soluções aos nossos problemas em conjunto. Depois, a questão do Avante. É assim, a questão do Avante eu acho que é uma coisa. Bom, eu acho que é uma coisa que não é fácil de responder à questão do Avante por uma razão. O Avante é simultâneo uma festa e um evento político. Eu já fui ao Avante, se não for convido-vos a vir, é muito divertido e acho mesmo que tem as duas componentes, não é? Ou seja, tem uma componente de festa, muita gente vai
vai para lá que não tem nenhuma componente política, mas a festa em si é uma festa política, não é? Acho que é uma festa política. Percebo completamente as críticas de Rui Rio, acho que Rui Rio tem algum problema com a democracia, senão também não teria votado do lado do PS para acabar com os debates semanais. Coisa que eu acho abjeta na democracia, se terem adiado os debates semanais a um período, especialmente precisamos mais de escrutínio do governo. Acho muito estranho o meu líder da oposição querer anular esse debate democrático. Agora, sou ao avante. É assim, eu acho que isto é, ou seja, isto é um equilíbrio de valores, não é? Num lado há a saúde pública, do outro lado há a democracia. Não parece que a democracia tenha de anular a saúde pública, nem o vice-versa. Ou seja, eu acho que em momentos de maior crise em que o Estado sente mais o Estado, porque devido à crise tem que ser um bocadinho mais, não diria autoritário, mas existe a contração de direitos fundamentais, não é? Acho que isto é evidente, nós não podemos fazer o que queremos sem ser assim, não é? Eu acho que é nesta altura que talvez os direitos políticos sejam mais importantes. E fechar a festa do Avante é dito por alguma direita, sim, que é uma concessão ao PCP, mas eu acho que também pode ser entendido como a não anulação dos direitos políticos dos cidadãos. E acho que isso se vê do ponto de vista das manifestações. Eu acho que as manifestações são saudáveis mesmo com a questão do Covid, porque permitem os cidadãos fazer um cheque ao governo, que é o governo socialista, mas eu antes de ser socialista sou democrata. E por essa razão acho que a festa do Avante não deve ser proibida. Mas lá está, Pedro, eu percebo perfeitamente a discussão com a DGS, porque ela em simultâneo as duas coisas, não é? É uma zona cinzenta, legal. Agora, quanto às medidas económicas, não é? Peço que eu sei que é um tema muito grande, mas peço que sejas mais rápido nesta parte. Ok. Eu vou tentar ser mais breve, ir só aos pontos importantes. É assim, as medidas económicas, não é? Acho que todos chegamos à conclusão que todos os países europeus estão a ter uma contração do PIB. Aliás, Portugal terá uma contração do PIB muito inferior à do Reino Unido, teve 20,4% de contração do PIB entre abril e junho. O que me parece aqui sobre as medidas até agora apresentadas pelo Partido Socialista, é assim, eu acho que o layoff é importante na medida em que não deixa que as pessoas vão para o desemprego, é muito mais difícil elas depois de retomarem o seu trabalho, mantendo-as em layoff. O que eu acho aqui sobre as medidas até agora é que eu acho que sobretudo negam o modelo liberal, não é? Ou seja, negam que é muito preciso uma rede de segurança coletiva para problemas coletivos. E se muitas das ideias liberais tivessem sido avançadas, como o desmantelamento da educação pública, dos hospitais públicos e da falta de assistência social às pessoas, hoje os portugueses estariam muito piores. E a verdade é que mesmo os grandes partidos liberais, tirando a iniciativa liberal, hoje já não o admitem, porque o modelo foi derrotado pelas circunstâncias, porque nós para problemas coletivos precisamos de soluções coletivas e é muito difícil as pessoas responderem isso dessa forma. Portanto, eu acho que é assim, as medidas do Partido Socialista foram boas, tenho uma crítica a fazer, achei muito mal a crítica quanto aos impostos, achei muito mal as empresas que têm sedes em paraísos fiscais serem abrangidas pela medida. Acho que é um mau princípio, acho que essas empresas não pagam a sua fair share, e como não pagam a sua fair share, não devem estar cá no momento para não pagar e depois estar no momento para receber. Abordando só mais dois assuntos para concluir, que eu sei que a minha intervenção é longa. Eu sei. Sobre os hospitais, o que aqui a Catarina diz, bem, ela diz os utentes escolhem, não é? Muito bem, os utentes não escolhem coisa nenhuma, quem escolhe é os utentes que têm dinheiro, não é? Ou seja, esta concorrência, porquê que os utentes só escolhem quem é que são os concorrentes que têm dinheiro? Porque o setor dos hospitais, a procura é inelástica, que para quem não percebe o que é procura inelástica, quer dizer que a procura não depende da variação do preço, porque toda a gente precisa de saúde. Olhemos para os Estados Unidos e vejamos o que é que um regime concorrencial funciona, e olhemos para o Reino Unido e ver o que é que um regime 100% público funciona. De um lado nós temos pessoas completamente incapacitadas de aceder à saúde, nós não temos uma concorrência que baixa o preço, temos uma concorrência que monopoliza e cria artificialmente preços mais altos. Do outro lado nós temos um acesso garantido e generalizado à saúde. Portanto, isto não é cartilha ideológica, isto é perceber dos dois modelos, como tu bem disseste, qual funciona. Eu não creio que o teu funcione, por esta razão, porque acho que não é uma concorrência verdadeira. Pronto, e acho que terminei a minha intervenção. Tu querias fazer uma réplica, Pedro, muito rapidamente? Sim, para queria para o aqui próximo fazer, tema. queria aqui E fazer Catarina também, mas muito rapidamente os dois. Sim, queria aqui fazer uma réplica. Eu respeito as ideias todas, mas só que uma nota, Catarina, em relação à TSU, faz-me sentido, mas é extremamente perigoso na medida em que nós já enfrentamos um problema real que tem a ver com os estágios, e os estágios depois são prolongados, e só depois a partir daí é que entram no primeiro emprego e posteriormente no segundo emprego. Ou seja, o que significa que isto pode arrastar um bocadinho mais e pode dificultar ainda a entrada no mercado de trabalho pela verdadeira forma dita. Ou seja, eu antes de começar a trabalhar faço 2 estágios e depois as empresas poderão aqui encontrar, empresas e entidades que queiram empregar, poderão encontrar aqui outra forma. Mas obviamente será sujeito a escrutínio e estudo, e posso estar completamente errado, mas esta é a primeira forma que eu tenho de ver aqui as coisas. Pedro, mesmo muito rápido. Sim,
Duarte, eu acho que não, desculpa-me dizer, mas não estás correto. Vocês não viram a saúde no seu todo e vocês criticaram todas as entidades privadas de saúde, nomeadamente as IPSS. Eu recordo-me de um dia que houve um debate parlamentar onde houve uma deputada do CDS que veio a ferir isso, e alguns deputados do PS, inclusive, bateram-lhe palmas, porque efetivamente as IPSS são muitas vezes membros esquecidos de uma grande equipa de saúde que tenta ajudar as pessoas, e são pessoas muitas vezes que são desfavorecidas, portanto, não estamos a falar de pessoas abonadas em dinheiro. Depois aqui dizer que os 6,9 milhões de vacinas é uma falácia, porque efetivamente não sabem que vacinas é que vão comprar, porque ainda não as têm. E acho um bocado escandaloso o PS dizer que o Rui Rio é abjeto à democracia quando ele próprio votou para o fim dos debates quinzenais no governo do PS, quando o PS também votou a favor, dizendo que Eu discordo da coisa do PS, hein, Pedro? se tu tiveres nota, ainda assim, sem os debates quinzenais, o governo terá que ir pelo menos 15 vezes até o final do ano a debates em relação a especialidades. E depois dizer em relação ao Avante, não, o Avante eles defendem-no sempre como uma festa, e eles sempre disseram que tinham a festa do Avante para fins políticos, isso o que seja, mas é uma festa e pode congregar aqui 50 mil pessoas. Mas repara, os eventos políticos também se podem congregar de outra maneira. Nós também vimos o 1º de maio numa altura que houve de confinamento, e peço desculpa, mas a mim doeu pessoalmente, porque eu tive familiares que não pude ver antes deles partirem, porque estávamos na altura de 25 de Abril, 1º de Maio, e houve ali uma grande oportunidade, um conjunto de eventos que aconteceram, que houve muita gente por fins políticos, diziam eles, vieram à rua e eu não pude ver os meus familiares. Mas suspenderias todos os direitos políticos? Não se trata de direitos políticos quando nós temos uma questão de saúde, e as pessoas podem reivindicar os seus direitos políticos sem fazerem ajuntamentos de pessoas, que acho que é justo nesta altura de saúde poder-se fazer, inclusive as pessoas mais velhas estarem. Qual é que é o problema de fazerem os podcasts? Qual é que é o problema de fazer as suas manifestações públicas? Eu, por exemplo, sou deputado municipal da Assembleia Municipal de Loures e continuo a fazer online as minhas intervenções. Por favor. E depois, só aqui mais uma questão. Dizer que em relação a estas questões das soluções coletivas que tu apresentas, estou completamente de acordo. Então deixo-te uma pergunta: o que é que vocês fizeram com a proposta do PST quando nós apresentámos no dia 3 de junho? Esta proposta foi feita pelo professor Miranda Sarmento do SEN, Conselho Estratégico Nacional. Vais poder responder. Catarina, diz-me o que é que queres dizer. Muito rapidamente, para além daquilo que acabou de ser dito, eu bem sei que o Governo e que o Marcelo Rebelo de Sousa tiveram um estádio da Luz a ver um jogo de futebol, mas isto tudo vai pelo exemplo. Quer dizer, nós estamos a pedir aos portugueses para não saírem à rua, para não irem a grandes eventos, e depois temos uma festa do Avante. Portanto, para nós é completamente inconcebível. Sobre os hospitais, muito rapidamente, o que eu estava a dizer e aquilo que nós defendemos é, vamos imaginar o Hospital Santa Maria, é os utentes avaliarem isso e haver uma competição interna, vamos imaginar, dos hospitais públicos, não estou a falar sequer de privado. Concorrência privada, ok. Exatamente, só dizer isso. Duarte, muito rapidamente para passarmos para outro tema a seguir. Pronto, é assim, só abordando um bocadinho o que vocês disseram, é assim. Sobre a avaliação ao sistema público não parece problema nenhum. Agora, que não nos enganemos, que é profundamente necessário um serviço público, porque dá para ver nos sistemas em que são privados qual é que tem sido a resposta, e a resposta tem sido muito pobre porque é privado. Depois, respondendo aqui ao caso do... respondendo aqui às propostas, acho que o PS apresentará as suas propostas, não é? E acho que o programa, de qual é que é o plano de recuperação, não deve ser um programa do Partido Socialista, deve ser um programa dos partidos do Parlamento. Por isso é que foi proposto à Assembleia da República. Claro, mas eu acho bem, e acho que da discussão de qual é que será o plano final, acho que deverá ter que ser em conta o plano do PSD, bem como os nossos parceiros à esquerda, fazer o programa mais consensual possível e holístico e de futuro. Por fim, e queria só abordar aqui uma coisa muito rápida sobre as escolas. Em primeiro lugar, eu acho que a tua proposta, Catarina, a proposta do CDS, acho que criava grandes desequilíbrios regionais, e depois já outra coisa que é JP, disse CDS. Pronto. Eu acho que criava grandes desequilíbrios regionais, e para outra razão, que é o Ministério contrata os professores, quero dizer. Ou seja, se cada escola fizesse aquilo que quisesse, era impossível haver um planeamento estratégico de futuro. Mas sobre todos os mínimos é o que já há, quer dizer. Agora a questão é adaptar isto à realidade de cada sítio. Eu percebo que elas têm uma realidade local, tu tens razão quanto a isso. Elas têm uma realidade local, mas do ponto de vista da contratação e da adaptação, eu acho que é muito difícil criar um plano nacional depois adaptado a cada agrupamento, porque há centenas de agrupamentos. Então, mas vocês propuseram isso na última legislatura. Exato. Atenção, okay. Vocês nós vamos cortar este tema quanto ao Covid. Eu estou a falar, não estou a dizer isto. Eu estou a falar quanto ao Covid, como é evidente. E só aqui uma nota, em relação aos hospitais britânicos que estavas a falar, atenção que isso não correu bem. Prova disso é que houve muitos doentes ingleses que foram para os hospitais alemães. Não vamos passar para a comparação.
Trump sente como a direita não decidiu vamos adotar passar, a lógica de imunidade de não vamos grupo. passar para a comparação internacional, porque há muitos casos, há casos para todos os gostos e não vamos sair daqui. Domingo, dia 9 de agosto à noite, realizou-se um protesto silencioso com 2 dezenas de pessoas em frente à sede do SOS Racismo, envergando máscaras, tochas e alegando fazer homenagem a polícias mortos. Em julho, antes, a fachada tinha sido vandalizada com um grafite que dizia "Guerra aos inimigos da minha terra". E, passados uns dias, quarta-feira, dia 12 de agosto, Mariana Mortágua, Beatriz Dias, Joacine Catar Moreira, deputadas, e Jonathan Costa, ativista, entre outros, receberam um ultimato com ameaças pouco veladas de violência para abandonarem o país em 48 horas. A PJ está a investigar, o Ministério Público abriu um inquérito-crime e o Governo ofereceu proteção especial às 3 deputadas visadas, tal como a generalidade dos partidos condenaram estas ações. Catarina, começamos por ti. Achas que é preciso mais ação, mais legislação? Que armas é que faltam para combater estas ameaças muitíssimo de fora do jogo democrático? É assim, sobre este tema, eu acho que muito já foi falado e bem, não acho que haja como falar erradamente sobre este tema. E isto é uma prova de que as extremas se comem uma à outra. Portanto, nós temos aqui a extrema-direita a responder à extrema-esquerda e a extrema-esquerda responde à extrema-direita e nós andamos nisto. E isto é uma agenda de extremismos e de ódio que alguns partidos têm normalizado este tipo de atos e de discursos, mas que obviamente devem ser responsabilizados. Aliás, nós agora estamos a falar de uma ação que foi praticada pela extrema-direita, mas nós não temos de recuar muito para olhar para um caso de extrema-esquerda. O Francisco Mota, que é o presidente da Juventude Popular, foi o primeiro assinante do abaixo-assinado para o cancelamento da festa do Avante. E são dezenas as mensagens públicas, mas privadas e chamadas desconhecidas que eles têm recebido com ameaças. Portanto, isto é importante. Obviamente que isto é uma minoria muito pequena, mas é importante nós olharmos para isto e percebermos que não é de forma nenhuma normal e que não pode ser um exemplo dado para a sociedade. E por isso mesmo, a nossa esperança está nas nossas forças de segurança e queremos que os criminosos sejam responsabilizados. Portanto, eu não acho que nós tenhamos de mudar alguma coisa. O que eu acho que tem de ser feito é responsabilizar e encontrar-se quem tem estes atos, mas não podemos estar, obviamente, também só olhar para um lado e esquecer os outros. E também não é importante que estes temas não venham apenas quando isto é feito apenas a pessoas conhecidas a nível nacional. Isto também acontece diariamente na vida de portugueses. Portanto, é importante estar em cima do acontecimento em qualquer altura. Mas pensas que faz falta haver mais denúncias, alguma mais sensibilização para se perceber que isto acontece e não é de agora? Da minha percepção, parece-me que realmente houve aqui uma mudança no tom e na escala, mas eventualmente pode ser que estas ameaças aconteçam há mais tempo e em mais quadrantes. E isso. É assim, nós já temos o PNR que também já teve em anos anteriores atitudes que podemos dizer que são parecidas com esta. Não tinham máscaras, mas tinham posições e discursos que eu talvez até posso dizer que sejam piores que estes. Portanto, eu acho que isto já existe há muito tempo. Só que agora, por, por algum motivo em especial, este tema tem-se levantado mais. Aliás, com o tema de racismo, com todo o tema que veio dos Estados Unidos. Mas é importante vermos. E isto é uma coisa, há pessoas que não estão totalmente de acordo comigo, mas há um grupo de pessoas que de facto são muito parvas, mas são dos dois grupos da sociedade que nós temos. Portanto, nós temos de olhar para isto como uma minoria mesmo muito pequena da nossa sociedade e que deve dar exemplo. Portanto, as nossas forças de segurança devem dar o exemplo para toda a sociedade que de facto isto não deve ser feito. Obviamente que nós podemos aqui tentar trabalhar um bocadinho ahm, na comunicação e dizer às pessoas que de facto este tipo de atitudes devem ser denunciadas, se calhar nem tudo é. Talvez isso seja, agora não acho que haja uma grande diferença que tenha de ser tomada. Duarte, por um lado, gostava que desses a tua opinião sobre a mesma pergunta. Por outro, achas que o discurso abertamente racista está mais legitimizado em Portugal ultimamente? E sim, porque é que achas que esse facto acontece? É assim, eu penso que está, não é? Eu penso que está mais legitimado. Mas antes disso, eu gostava de dar aqui uma observação do que a Catarina disse.
Eu acho que nós, na esquerda e na direita, temos assim um hábito de dizer que o meu demónio é melhor que o teu, ou o teu é pior que o meu, não é? Mas eu acho que não existe nada pior do que nós nos distanciarmos dos nossos demónios. No caso da esquerda, afastar-se do stalinismo e do maoísmo, que foi aquilo que talvez mais me desagrada na esquerda, e a direita de separar-se completamente daquilo que é a supremacia branca e os valores antidemocráticos. Confesso-se um bocadinho feliz com a resposta da Catarina, porque ela, por um lado, diz que não há muito mais a fazer, e por outro lado, diz: olha, mas a extrema-esquerda há uma semana também fez o mesmo. Mas nós não estamos aqui a discutir a extrema-esquerda, nós estamos aqui a discutir a extrema-direita. E é por aí que devemos abordar o debate, não é? Ou seja, eu consigo concordar algumas coisas contigo, ou seja, acho que este movimento também é reativo àquilo que a extrema-esquerda fez, tu, e acho que tens razão, mas acho que este tipo de tática que é isto é muito mau, mas vocês também têm pior, não clarifica. Atenção que isto não é vocês, não estamos a falar de clarifica. extremos, não estamos a falar de direita e de esquerda. Sim, eu sei que estamos a falar de extremos, mas Ok. eu acho que não abordar os extremos é a pior coisa que podemos fazer. Eu quero abordar os extremos e não tenho problema num podcast abordarmos a extrema-esquerda. Eu no debate eu não vou estar a abordar a extrema-direita, eu vou estar a abordar a extrema-esquerda. Agora, sobre a questão do racismo, eu tinha aqui só duas notas muito rápidas. É assim, a nível das instituições, eu acho que Portugal não é um país racista institucionalmente. Acho que as nossas instituições têm políticas antirracistas e muito bem, muitas delas implementadas pelo Partido Socialista, medidas que pretendem sensibilizar e fazer com que a sociedade seja menos racista, não é? Isto acontece a nível de representação. Temos uma ministra da Justiça Negra, Primeiro-Ministro. temos um primeiro-ministro que também não é branco, e de facto existem políticas ativas para acabar com isso. Isso é o que nós precisamos. Por outro lado, do ponto de vista social, não é? Do ponto de vista social, um estudo de 2019 mostrava que 62% dos portugueses concordavam com proposições racistas e apenas 11% discordava de todas as crenças. E que crenças eram essas? Que havia grupos raciais mais inteligentes, mais trabalhadores ou mais civilizados do que outros. Pronto. O que é que eu acho perante este problema? Nós, enquanto partidos democráticos, temos todos um problema para resolver. O que eu acho que tem sido muito preocupante é: nós, por um lado, temos grupos de direita racistas que estão ligados a grupos criminosos, como os Hammerskins, não é? Ou seja, estão perseguidos pela Interpol, estão ligados a tráfico de droga, a tráfico de armas, não é? Portanto, e lá está, quer dizer, isto nem vale a pena pôr. A extrema-esquerda não tem nada disto, mas nem vale a pena pôr a coisa. Vamos abordar a coisa assim. E portanto, são grupos de criminosos antidemocráticos que praticam terror, não é? Porque isto que aconteceu às espadas é terrorismo. Portanto, nós temos isto do lado da direita. Por outro lado, do lado da esquerda, o que nós temos é um discurso que também contribui para a polarização, não é? Ou seja, porque depois, se eles vão dividir a sociedade num determinado grupo, a extrema-esquerda também divide a coisa noutro grupo. Só que eu não acho que nós possamos responsabilizar as vítimas pelo culpado, não é? Isso é um bocadinho uma vitimização um bocadinho desnecessária. O que é que eu acho? Eu acho que é assim: nós, perante a polarização que existe, nós temos dois tipos de resposta. A extrema-direita e alguma direita encabeçada pelo André Ventura vai dividir a sociedade em dois tipos: é os honestos contra os desonestos, é os pretos contra os brancos, é os polícias contra os cidadãos honestos, é os contribuintes contra os não contribuintes. O que é que eu acho? Acho que este tipo de divisão artificiais, na verdade, acho muito bem para o André Ventura, porque serve de facto à agenda de extrema-direita do André Ventura. Do lado da esquerda, padece praticamente o mesmo problema. Quer dizer, temos o Bloco de Esquerda que vai cavalgando no discurso do SOS Racismo, que também é divisionista, ainda é mais divisionista, não é? Porque depois é o preto e o branco, quer dizer, e a virtude está na cor, a virtude não está, não há outros sítios que encontrar a virtude que não a cor. E o que é que eu acho perante isto? Portanto, nós temos uma polarização em que divide artificialmente a sociedade. Eu acho que aquilo que o PS lhe falta fazer, mas acho que pelo menos tem caminhado assim um bocadinho nesse sentido, é fazer o quê? É perceber que este tipo de divisão só serve à direita. Quer dizer, a direita é como ela diz, como a Catarina diz, é estes grupos assim, mas depois tem uma expressão pública, é o André Ventura. Deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. Não, mas eu preferia, e vou dizer porque é que acho que é o André para as Ventura. medidas, se achas que estavas a dizer que achas que faz sentido mais medidas do que aquelas que existem, que já achas que é uma instituição. Peço desculpa. Tu disseste há pouco que há um perfil antirracista institucional das medidas que estão implementadas na lei e do Executivo, muitas delas, disseste tu, através da iniciativa do PS. Pensas que faz falta mais medidas? Acho que faz falta mais medidas. E o Acho que quê? devemos continuar a sensibilização. Acho que devemos, no caso da polícia, pelo menos as pessoas e muitas comunidades têm ideia que eles são muito racistas, e acho que deve haver uma sensibilização tanto das comunidades como dos próprios polícias a isso. Mas eu queria só terminar um raciocínio, ok? Sobre o que estava a dizer. O que estava a dizer é: eu acho que a divisão entre polícias e cidadãos comuns tem um efeito completamente adversarial. A Catarina disse muito bem: a única forma de nos salvarmos destas pessoas é através da polícia. E não é através da polarização da polícia que nós conseguimos fazer isso.
ok? Portanto, a análise de que temos de antagonizar a polícia só serve à extrema-direita. O que é que eu acho que nós temos de fazer? E esta é que era a conclusão, ok? Eu acho que nós temos, pelo menos nós à esquerda, talvez a direita tenha outra forma de abordar o assunto, eu acho que nós à esquerda devemos tentar abordar a coisa, perceber que há racismo, mas perceber que o fator determinante é a classe, quer dizer, que muitas pessoas estão nos bairros sociais e que esse é o fator principal pelo qual não têm igualdade de oportunidades. E é esse o tipo de resposta que devemos ter, isto do ponto de vista da esquerda. Para a direita, acho que cabe o grande consenso. Acho que cabe consensualizarem com a esquerda de que não é falar com a extrema-esquerda também, mas é repudiar isto, é repudiar ameaças à democracia e repudiar o racismo. E através de um grande consenso entre o PS e os partidos da direita é que eu acho que nós podemos travar o avanço da extrema-direita. Muito bem. Pedro, a tua opinião sobre este assunto? Há racismo em Portugal? Não há? A pergunta faz sentido e, por outro lado, também em relação às forças de segurança. Pensas que é um problema, que que está a ser abordado ou faltam mais medidas? Olha, em primeiro lugar, confirmar aqui o que toda a gente pensa e ninguém tem coragem de dizer, que é, dizem que o racismo só existe à extrema-direita, que é uma coisa que me deixa completamente passado, até porque racismo portanto, é o ódio perante o próximo, seja pelo género, pela cor e tudo mais. Mas então eu vou aqui dizer umas frasezinhas, nomeadamente Karl Marx, que disse que são piores que pedintes, os homossexuais. O Stalin disse que era um Os vício... homossexuais é uma etnia? Etnia? O que é que os homossexuais têm a ver? Não, estou a dizer Ah, o ódio ao género. outro. o ódio ao outro. Ok. Não, porque dizem que, enfim, são envolventes, mas eu Ok. vou aqui comprovar. Desculpa, Sim. continua. O Stalin disse que a homossexualidade era um vício burguês patológico. O Mao Tse Tung disse que era uma perversão capitalista. O Fidel Castro disse que um homossexual não pode ser um revolucionário. O Che Guevara disse que o trabalho é para os homens, portanto, gozando com os homens homossexuais. E o Salvador Allende disse que existe cura contra a homossexualidade. Portanto, aqui arrumamos já esta questão. Em relação a... O quê? Que o Partido Socialista não é maoísta? Está arrumado, estamos arrumadíssimos. Não. Esta questão, tu percebeste, por isso é que tiveste de desviar o assunto. Agora, Não desviei, a questão prende-se com isto. E isto é que é grave. É que nós temos uma extrema-esquerda que é levada como normal e uma extrema-direita que é levada como anormal. Eu, sendo centrista, e europeísta, estou completamente de acordo com o que o Parlamento Europeu votou e aceitou que as extremas devem ser tratadas de igual. Portanto, nazismo e comunismo devem ser repudiados. E é isto que eu defendo. Mas da mesma maneira, mas há aqui uma diferença muito grande. É que a extrema-esquerda está implementada desde que existe a Primeira República em Portugal. E sempre foi tolerada. Mas se nós formos ver a história e se formos honestos, nós vamos ver como eles foram ainda piores do que a extrema-direita, porque a extrema-direita, felizmente, nunca teve tanta representação fora o Estado Novo. Portanto, na Primeira e na Terceira Repúblicas. E eu digo-te como. Se tu fores ver o teu querido Mário Soares no debate contra o Álvaro Cunhal, ele refere isto, que a implantação do Estado Novo existe porque existia uma guerra entre os anarquistas e sindicalistas de extrema-esquerda na Primeira República que levaram que o país fosse completamente ao desagravo. E então houve aqui uma intervenção do Estado Novo. Depois, quando houve o 25 de Abril, houve também uma tentativa de implementação do comunismo numa ditadura. Aliás, no próprio dia 25 de Abril, e já agora por curiosidade, deixem-me dizer-vos o seguinte: vocês souberam do episódio que houve uma fragata chamada H. Coutinho no Rio Tejo que tinha os canhões apontados para o quartel do Carmo, onde estavam os soldados do 25 de Abril. Mas vocês sabem quem é que era o comandante dessa fragata? E sabem porque é que ele não disparou? Antes de vos dizer quem é que ele era, digo-vos que ele não disparou porque tinha os canhões apontados ao pé do Cristo Rei a dizer-lhes: se vocês dispararem nós afundamos o barco. O que vocês não sabem é que o comandante da fragata H. Coutinho chamava-se António Freixas Louçã, o pai do Francisco Louçã. Sabia. Mas, Pedro, a questão é... Deixa-me só dizer... Para perceber se achas que o problema de racismo existente em Portugal é devido à extrema-esquerda? Deixa-me dizer-te isto, que é... O que existiu sempre foi um populismo por parte da extrema-esquerda em aproveitar-se de assuntos complicados. E o que é que acontece? Existe uma reação automática que é: ninguém quer estar aliado a uma ideia de racista. Eu sou centrista, mas como sou do PSD sempre me chamaram de fascista, os da extrema-esquerda, quando eu não sou. E existe uma dicotomia, e estou contigo, de pretos versus brancos, quando isto está completamente errado. Isto tem que ser liberdade, igualdade e solidariedade, como o PSD sempre defendeu. E de facto isto não existe. O que existe sim é um aproveitamento por parte de algumas pessoas para levarem estes temas avante. E porquê é que isto acontece? Nós temos um país que politicamente derivou à esquerda e obviamente as ideias mais extremadas à esquerda têm mais proveniência. E o que é que acontece?
pessoas ligadas mais à extrema-esquerda têm mais força agora para trazer a terreiro ideias que facilmente são semeadas na cabeça das pessoas e que não têm como refutar. Mas o que é certo é que ameaças de morte contra deputadas do Bloco de Esquerda inclusive do SOS Racismo, nós ouvimos o secretário-geral, o responsável máximo do SOS Racismo a dizer a bosta da bófia. Estás a desculpar? Eu não estou a desculpar. Então, estás a dizer Eu estou a dizer isto que os da esquerda nunca são, mas os da direita são racistas. Nós também vimos, não tem nada a ver com aquele país, mas é um país democrata até ver. E o que é certo é que nós vimos manifestações da extrema-esquerda a gozar com a morte do Bolsonaro. E também vimos, já por várias vezes, pessoas a falarem, a incitarem ao ódio e à morte do André Ventura. E, inclusive de pessoas também do PSD e do CDS. Só que o que acontece é que incitar ao ódio e à morte por parte da esquerda para com indivíduos da direita está perfeitamente normalizado em Portugal. Já o contrário não. E o que acontece é que eu acho para a discussão futura que nós temos que perceber, e não estou a defender porque ele não se proclama, porque caso contrário já o tinha feito. O André Ventura não se proclama como de extrema-direita, mas quem o proclama como extrema-direita são precisamente os partidos de extrema-esquerda, que o querem ligar a uma ideia hedionda que existe na história portuguesa, que é do fascismo. Mas o que acontece é que o André Ventura não se cola aí, e eu também não tenho que ser eu a dizer se ele é ou não é, mas dilo lá a seu tempo. Outra questão que também acontece é que efetivamente eu vou dar só réplica aos dois. Só terminando aqui com uma situação que é extremamente grave, e para nós percebermos como este populismo é de facto um galopar de ações que existem. Esta manifestação passemos à expressão de guerrilha racista, ou seja, de trazer a terreiro que efetivamente existe um racismo, manifestou-se primeiro quando houve deputados que foram eleitos e que se proclamaram como sendo primeiros eleitos das colónias, mas que a história das suas terras não era a história que Portugal lhes contava. Eles são deputados da Assembleia da República Portuguesa, portanto não podem dizer eles lá e nós cá, os colonizadores. Para além disso, é uma gafe enorme, porque todos nós sabemos que os colonizadores portugueses, quando foram para países africanos, não foram pela via da guerra, e se foram os espanhóis e foram, passar a expressão, corridos tanto da África como da América do Sul. Os portugueses foram de outra maneira. E depois, para além disto, dizer o seguinte, que é, nós vimos que houve agora um aumento passa a expressão, deste bruá, com esta questão toda do racismo, quando houve esta situação do Black Lives Matter. Black Lives Matter é uma questão muito importante, mas no país é que efetivamente existe um racismo que toda a gente vê que existe, que é nos Estados Unidos da América, não é em Portugal. Em Portugal toda a gente é aceite de uma maneira ou de outra. Não existe, e aqui estou de acordo contigo, na medida em que não existe um racismo estrutural. Efetivamente existem polos de racismo, mas isto como existem erros hediondos de algumas pessoas, mas infelizmente que eles existem. Agora dizemos que nós somos um país racista, reafirmo perentoriamente que não somos, temos que tomar medidas, isso sim, mas para percebermos que focos é que existem e como é que nós podemos lutar contra esses focos. Agora, lutar com colar o racismo à extrema-direita, dizer que a extrema-esquerda pode dizer tudo o que queira dizer, incitar o ódio à violência, inclusive ameaças de morte a quem quer que seja, e depois dizer, e depois sentirem-se, passa a expressão, muito ofendidos quando acontece com os seus, não está correto fazerem, mas também não está correto dizerem que não o fazem. É só isto. Muito bem. 30 segundos para cada um, porque eu sei que vocês não querem tanto falar da lei do enquadramento orçamental, mas eu quero. Catarina Marinho, 30 segundos. Muito rápido. Antes de mais nada, dizer que concordo plenamente com o Pedro sobre o Parlamento Europeu, também foi algo que me desagradou. E Duarte, foi interessante porque no meu discurso eu não falei nunca em nome de nenhum partido. E tu, quando começaste, primeiro senti que estavas a tentar proteger a extrema-esquerda e começaste a referir partidos a cada um dos extremos. Dizendo que o PS é que tomou medidas contra Pedro, por favor. Portanto, nós neste momento estamos a ver um problema que são os extremos. Não quer saber se é direita, se é de esquerda, se é do centro. Os extremos é algo que neste momento não deve estar em Portugal e nós estamos a lutar contra isso. Exatamente. Muito bem. Duarte, tenta-te cumprir também. Vou tentar ser breve. Não, eu queria responder aqui essencialmente ao Pedro, mas a crítica que ia fazer ao Pedro percebi no final que é extensível à Catarina. Então, o Pedro no final, ele nunca nos demonstra porque é que a extrema-esquerda gera a extrema-direita. Também não demonstra porque é que a extrema-esquerda é pior do que a extrema-direita. Depois, por sua vez, também acaba por não demonstrar. São os dois igualmente más. Pronto, mas deixa-me terminar, por favor. Deixa eu terminar. Tu não demonstras porque é que um gera o outro. Tu também não queres abordar o problema da extrema-direita. Tu abordas só o problema dos extremos. E tu não percebes que o problema dos extremos não é o que está aqui a ser debatido. O meu problema aqui, eu disse no início da minha intervenção que achava que nós conseguimos resolver o problema da extrema-direita com consenso dos partidos, mas acho que isso é impossível. Porque a resposta que nós temos
eu sei que vocês não falam por vossos partidos, mas a opinião que temos aqui, dois membros, dois partidos de direita, é a extrema-esquerda é pior. Não interessa porque é que é pior, interessa Desculpa, que eu comecei vocês. por dizer Interessa que que os- vocês as pessoas têm. estão completamente a contra- Interessa que Pedro, vocês têm. não vai Interessa ter que vocês réplica têm neste tema, por esqueletos. favor. Interessa que vocês têm esqueletos Não, nos não, armários. desculpa, não muito tenho, por piores, porque o Marx e o Fidel e o Mao fizeram coisas muito piores. E eu digo-vos, pá, faz muita confusão como é que vocês. Desculpa, só dei um não exemplo como condenam, a não esquerda condenam fazem a igual ou primeira pior. manifestação. Atenção. Mas é E isso. foi igual Mas, ao Parlamento Pedro, Europeu. Pedro, mas é nazismo- precisamente isso. O nazismo e Deixa-me o comunismo têm que ser Pedro. colados da mesma maneira. Ó, Pedro, Portanto, eu não estou a dizer que um é Pedro, pior que o outro, são Pedro, os dois por favor. igualmente maus. Permite-me, mas Pedro, é esse o problema. Tu acabaste por não falar da extrema-direita, tu passaste toda a intervenção toda a explicar porque é que a extrema-esquerda era pior. Tu não queres falar da extrema-direita. Desculpa, Tu não estás estás a dizer a chateado. verdade. Ouve Não só uma estás a coisa. dizer a verdade. Tu estás chateado que Não estás a o dizer teu a verdade. lado da questão não seja tratado Não com o estás mesmo a grau de dizer a justiça que a verdade. Pedro, mas muito extrema-esquerda. bem, ele não E disse por a isso tu verdade, não debates, a gravação tu mostrará. não debates o problema do racismo, tu debates o problema de porque é que a extrema-esquerda foi legitimada. E isso não foi o assunto deste debate. Isso foi o assunto de vocês limparem culpas históricas Muito bem, em vez de muito olhar bem. para, Vamos para, passar. para a manifestação que foi parecida com o Ku Klux Klan que aconteceu. E sobre isso vocês dois não disseram nada. Muito bem, finalmente, sobre a lei do enquadramento orçamental. As alterações foram promulgadas, uma entrega do Orçamento Geral do Estado, aliás, Orçamento do Estado, peço desculpa, mais cedo, necessidade de justificar diferenças quando houver significativas nas previsões macroeconómicas, quantificação de impacto de medidas com possibilidade de deputados pedirem estudos técnicos sobre essas mesmas medidas à Unidade Técnica de Acompanhamento Orçamental. Até aqui, tudo bem, mais informação, mais transparência, parece-nos, apesar do líder da UTAU dizer que o trabalho extra os ia esvaziar de capacidade. Entretanto, para responder a isto, o PSD fez uma medida que foi depois, uma alteração que foi depois aprovada para que não fosse incapacitante este trabalho, e foi adiado para 2025 o regime do quadro plurianual das despesas, que obrigaria a uma melhor e mais alongada planificação das mesmas. Ahm, Duarte, porquê é que achas que é necessário este adiantamento? Este adiantamento não, peço desculpa. Porquê é que será necessário este adiamento? E perguntou também a Susana Peralta numa coluna de opinião, o que está o Governo a fazer para capacitar a administração pública para evitar novos adiamentos? Bom, é assim, eu a ideia que tenho sobre este assunto, e confesso que todos os assuntos são que me sinto menos confortável para falar, porque é muito técnico, mas a percepção que eu tenho é que, portanto, houve a primeira lei do Orçamento de Estado de 2015, essa lei não conseguiu ser cumprida na sua totalidade e foi necessário fazer uma nova lei, não é? Essa nova lei, por estranho que pareça, acaba por não aplicar os princípios de 2015 e muda alguns dos princípios. Portanto, dentro daquilo que alterou, houve coisas francamente positivas, como é, por exemplo, o Executivo justificar porque é que tem um cenário macroeconómico diferente da Comissão Europeia. Parece-me que todos concordemos que é uma boa medida, aumenta a transparência. A outra é sobre mais informação sobre os empréstimos mal sucedidos sobre o Estado. Depois, acho que aqui a grande celeuma, não é? Tem a ver com a intervenção da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, não é? Que Sim. é as que vão dar o apoio técnico aos deputados, de forma a haver a avaliação orçamental, o impacto orçamental das medidas. Portanto, a crítica do diretor foi que, devido à falta de recursos humanos, no final amputava tanto o papel dos partidos como dos próprios deputados. É assim, eu não sei o que é que o governo vai fazer para aumentar mais os técnicos. Eu não percebi, e já agora, se vocês sabem qual dizer que foram as declarações, eu agradecia que me as dissessem. Eu não sei o que é que vai fazer, mas parece-me que as críticas são todas procedentes, quer dizer, todas não, mas esta particularmente, quer dizer, se nós temos poucos técnicos para auxiliar os deputados, vamos precisar de mais técnicos sob pena do Parlamento perder qualidade. E por essa razão eu acho que o técnico, até saber mais, parece-me bastante legítima a crítica, e acho que irá reduzir tanto a transparência como o grau de rigor orçamental das medidas e deteriora a prática legislativa. Depois outro ponto, que é a exclusão da situação patrimonial do Estado do Orçamento. Eu também não entendo porque essa exclusão parece-me um bocadinho determinante para a contabilidade nacional a ver o património. Também não compreendo porque é que foram. Por fim, o facto dos tetos não serem vinculativos, mas efêmeros, e que depois levará a uma maior instabilidade. Eu aqui até a única que até acho que pode gerar maior flexibilidade em tempos excepcionais, permitindo adequar as dotações orçamentais a cada pasta uma realidade excepcional. Esta aqui parece-me que faz algum sentido. Quanto às outras, espero que o Governo contrate mais técnicos para que o Parlamento possa fazer melhor o seu trabalho. Muito bem. E mais do que isso, acho também aqui um ponto que é importante de crítica. Ou seja, isto é uma coisa muito importante, não é? Porque na verdade quem aprova isto não é o Governo, é o Parlamento.
E isto, na verdade, parece que corta um bocadinho as pernas ao próprio Parlamento. Portanto, isto é aprovado com o voto do PS e com a abstenção do PSD, portanto, com a permissão do PSD, e não. E portanto, acho que as críticas do diretor são legítimas, são idóneas. Muito bem. Pedro, a direita criticou bastante, mas no fundo esta lei parece à primeira vista dar até mais informação. Foi um exagero, a ideia de que é uma lei para dificultar a fiscalização ou as críticas são justificadas? Não, a ideia assenta no seguinte: nós já tínhamos um plano aprovado em 2015 e houve variedíssimas medidas dentro desse plano que foram aprovadas, mas nunca chegaram a ser postas em prática porque eram pedidos sucessivos adiamentos e a sua implementação nunca chegará a ser feita. E o que é que acontece? Havia aqui um compromisso por parte do governo para que este novo plano fosse todo ele implementado o mais depressa possível. Agora, aqui duas notas, que é o PSD viu obviamente aqui uma necessidade de reforçar aqui a unidade técnica de apoio orçamental, porque se fossem pedidos, lá está, os tais estudos por parte dos deputados ou quem os quisesse pedir e tivesse direito, eventualmente podia esvaziar esta unidade, não conseguindo dar a resposta necessária, e por isso houve esta adenda Para pedida. clarificar, eu acho que fui um pouco confuso na explicação. A ideia original era que fossem feitos avaliações para pedidos que ultrapassassem um certo montante e depois com a alteração legislativa Sim. do PSD passou a ser com os deputados terem direito a uma série de número de Exatamente, pedidos. exatamente. Ou seja, existe ali não é um teto, mas uma numeração, uma inventariação dos pedidos feitos pelos deputados, porque lá está, se houver, se os deputados todos da Assembleia da República pedirem 30 estudos, é completamente impossível para o tal conseguir fazer os estudos e ainda assim fazer o apoio técnico para o orçamento propriamente dito. E, portanto, existindo este compromisso por parte do governo para que implementem mais depressa possível o cognomizado Leo de forma mais célere, houve esta abstenção por parte do PSD. Pese embora, obviamente, existam aqui algumas reservas em relação a isto e a ênfase, obviamente, do seu diretor, porque vem dizer que isto se trata de um retrocesso da transparência orçamental e financeira que adia e abandona, lá está, algumas das ideias e medidas do Leo aprovado em 2015. Portanto, estas são as principais reservas que o PSD tem. Muito bem. Catarina, e o que é que tu pensas sobre o assunto? Vem aí mais opacidade ou transparência? Bem, antes de mais nada, é repararmos que isto está a ser arrastado há 4 anos, o que é sempre um bocadinho estranho. E temos o Conselho de Finanças Públicas, que também já veio a público dizer que, obviamente, ninguém fica contente com este atraso. Portanto, a falta de competências na transição daquilo que são as normas europeias está a demorar um período de tempo que não era aquilo que estava previsto, né, aquilo que foi dito pelo governo e que não está a ser comportável. Portanto, o que nós não entendemos é que mecanismos que permitem uma maior transparência do Estado e ver qual é que é o seu dia a dia e mostrar uma transparência maior esteja a ser arrastada de uma forma tão drástica. E aqui neste ponto, nós de facto temos de ter atenção que este adiamento quase que traduz uma falta de à vontade com mostrar as chamadas contas certas do governo, o seu cotidiano, e isto não sei se é por andar sempre de mão dada ao governo e o partido, mas é importante sempre discutir-se e ver-se bem que não se pode confundir. Depois também, o Tribunal de Contas, desde 2019, que tem Seja levado. rápida, que nós demorámos muito nos outros temas e Com vamos terminar. certeza. O Tribunal de Contas, já desde 2019, tem levantado uma série de erros e há um mês atrás voltou a reiterar que esses erros não estão a ser considerados. E a nossa questão, ou melhor, a minha questão, é porque é que o governo não está a ouvir aqueles que são decisores neste tema e não está a dar as mãos e não está pá, por acaso o Duarte já referiu algumas das medidas que eles estavam a dizer, mas por exemplo, para além de não haver progresso, eles não veem qualquer tipo de progresso neste tema, o porquê da não consideração dos riscos levantados pelo Tribunal é nessa grande questão. Muito bem, registamos aqui as preocupações dos três. Terminamos assim esta edição do JJ. Obrigado a todos e boa noite.